No vídeo de agora vamos falar como foi a última atividade, qual foi o time que o técnico Tite esboçou para pegar o Peñarol nesse jogo super decisivo. Tem mudanças no meio de campo, mudança é essa que eu acho que você, torcedor, vai gostar bastante. Vamos falar do Gabigol, se foi relacionado ou não, se ele está com o elenco a caminho do Uruguai ou não. E tem também uma informação super importante, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre possível saída do Tite e possível chegada do Luiz Castro, aquele que foi treinador do Botafogo e que recentemente deixou o Al Nassr, clube lá da Arábia, clube do Cristiano Ronaldo. Vamos para as informações? É o seguinte, galera, mais cedo soltei nas outras redes sociais aí uma informação extremamente importante sobre a eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer no dia 9 de dezembro desse ano. Vai acontecer com urnas eletrônicas. É isso, viva a democracia, parabéns ao Flamengo. O comunicado foi enviado através do presidente da Assembleia do Flamengo, da Assembleia Geral do Flamengo, o Carlos Henrique. Todos os sócios receberam. Eu tive acesso a esse documento e eu publiquei nas outras redes sociais, então fica aí o registro no vídeo agora. Hoje pela manhã o Flamengo treinou lá no Ninho do Urubu, um treino, digamos assim, muito bom, muito produtivo, segundo pessoas que acompanharam ali o treinamento do Flamengo. Acho que os jogadores chegam muito prontos, pelo menos o time titular chega muito pronto, sobretudo fisicamente, para esse duelo com o Peñarol. Ficaram aqui no Rio de Janeiro, não foram para Porto Alegre para o jogo do final de semana, focados exclusivamente, se alimentando bem, dormindo bem. E na atividade dessa manhã o Tite manteve aquilo que ele fez ontem: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Léo Ortiz como primeiro volante, De La Cruz como segundo volante ali e Arrascaeta, meio armador, numa ponta. Gerson numa outra ponta. Gonzalo Plata e Bruno Henrique como o falso 9. Para aqueles que esperavam o Gabigol, eu já havia dito para vocês, seria muito difícil o Gabigol começar esse jogo como titular. Sim, ele está relacionado, se ele vai ter oportunidades ou não dentro de campo é uma outra história. O técnico Tite não se mostrou muito animado com a possibilidade de utilizar o Gabigol na última entrevista coletiva que ele deu, justificando a parte física. Eu não fui convencido, vou ser bem sincero. Acho sim que em determinado momento a parte física do Gabigol deixou a desejar, a parte técnica também, mas colocar o Carlinhos, priorizar a utilização do Carlinhos na frente do Gabigol em um determinado momento, eu acho que foi muito errado da postura do técnico Tite. Mas esse foi o time. Acho que a entrada do Léo Ortiz pode ter sido tarde, porque era para ele ter feito isso no jogo de ida, não no lugar do Pulgar, pelo menos na minha visão. Não vou ser engenheiro de obra pronta, só porque o Pulgar errou bastante no jogo, falar, tinha que ser no lugar do Pulgar, nada disso. Não vou fazer isso. Eu acho, na ocasião, que deveria ter entrado na vaga do De La Cruz, que estava muito mal fisicamente. Para o jogo dessa quinta-feira, acho que ele já vai estar melhor, bem melhor fisicamente, mas o Léo Ortiz tem que jogar. É o principal jogador no meio de campo. Por ironia do destino, é um zagueiro de ofício, mas está jogando muita bola, saída de bola excelente, está marcando bem. De La Cruz, ao lado dele, pode render também, mas o Léo Ortiz tem que entrar nesse time aí. Eu acho um acerto da parte do técnico Tite colocar o Léo Ortiz. Independentemente da equipe titular, da equipe reserva, o Tite e sua comissão precisam melhorar a parte defensiva do Flamengo. O Flamengo vem sofrendo muitos gols. E a gente sabe que para passar de fase lá, se sofreu um gol lá no Uruguai, vai ser difícil. Muito difícil. Não pode sofrer gol. Tem que se preocupar primeiro com a parte defensiva. Repito, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Flamengo, dentre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi o que mais sofreu gol. Inclusive, se for fazer uma comparação com o time que está na zona de rebaixamento hoje, no caso o Fluminense, o Flamengo sofreu mais gols que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Isso para mim é um absurdo. Não dá. Ainda mais se a gente levar em consideração que estamos falando de um treinador que é notoriamente conhecido por saber armar bem o setor defensivo. No Flamengo ele começou bem, está em declínio, caindo total. Precisa ajustar isso. E aí, depois do treino, o time almoçou lá no CT do Urubu e à tarde eles embarcaram com um Aeroflá absurdo que a torcida do Flamengo organizou. Lindo demais, parabéns aos torcedores que marcaram presença, apoiando os jogadores. A torcida fez a parte dela, abraçou o elenco
No domingo foi ao CT, dar força aos jogadores. Hoje a torcida protagonizou uma linda festa lá no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, abraçando os jogadores, fazendo uma bonita festa, um Aeroflá bonito demais. Agora é com os jogadores. Os jogadores têm a obrigação de chegar em campo e dar tudo de si para conseguir reverter essa situação. Eles se colocaram nessa situação, eles vão ter que sair dessa situação. E quando eu digo eles se colocaram nessa situação, porque se a gente for parar e analisar, embora o Peñarol seja um time muito bem treinado pelo Diego Aguirre, mas o elenco do Flamengo é muito melhor que o time uruguaio, muito melhor. Repito, difícil reverter lá? Muito. Complicado? Bastante. Impossível? Não é. Ainda mais se tratando de Flamengo. A camisa do Flamengo pesa demais. E é isso que esses jogadores precisam entender. É agora ou nunca. Se o Flamengo for eliminado da Libertadores, arrisco a dizer que vai entrar num clima tenso. Tenso de cobrança em cima da diretoria, em cima da comissão técnica, em cima dos jogadores, ainda mais por ser ano eleitoral. E a eleição cada vez mais se aproxima, obviamente. E aí é torcer. Eu acho que o Flamengo tem condições sim de chegar lá e reverter a situação. Não sei o que vocês pensam, mas é a minha opinião. Sobre Gabigol, está relacionado, repito, se vai jogar ou não é uma outra história. Está bem fisicamente. O Flamengo ontem à noite emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria do Globo, dizendo que ele havia sentido uma outra lesão novamente. Desmentiram, mas na nota oficial, entre linhas, acabou deixando nítido ali que ele não foi relacionado contra o Grêmio, porque o Tite não quis. Porque se ele estava bem fisicamente, a nota desmentiu uma nova lesão, mas não disse o porquê ele não foi relacionado. Inclusive o nome dele não foi citado na sexta-feira, quando o Flamengo emite um comunicado dizendo que 12 jogadores vão ficar no Rio se preparando, focando no jogo contra o Peñarol. Nessa lista o nome do Gabigol não aparece. Muito estranho. E por falar em nota oficial, o Flamengo hoje também emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria também do Globo, para falar sobre a situação do Luiz Castro. Abre aspas para a nota oficial. Esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente do rubro-negro e menos ainda o assunto troca de técnico para 2025 está em pauta. Tal cenário não existe e desrespeita mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, além de negar que tenha entrado em contato ou que tenha conversado com o Luiz Castro, diz que o Tite será mantido. Eu gosto de dizer o seguinte, no futebol, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, gente. Se ele for eliminado na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil, quem me garante que ele vai ficar no Flamengo até dezembro? Ah, mas não tem treinador interino. Não é, bota o técnico do Sub-20. O Flamengo já fez isso 1000 vezes. E hoje o técnico Sub-20 é muito qualificado, embora esteja iniciando sua carreira como treinador. Para quem não sabe, é o Felipe Luiz, ex-jogador, ídolo do Flamengo. Mas é muito qualificado. Então, eu não sei, eu não consigo cravar que o Tite fica até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. O que eu posso dizer é, Tite não fica para 2025, gente. Isso aí tá nítido, né? Nem sei se o Tite vai iria querer ficar aqui no Flamengo para 2025. Quero falar agora sobre o Flamengo, que se prepara para o confronto contra o Peñarol na quinta-feira em Montevidéu com uma situação inusitada. Divulgaram lá no Uruguai que torcedores do Peñarol compraram ingressos do setor do Flamengo. Estádio é pequeno, o campeão del siglo, que é recentemente inaugurado inclusive. E torcedores do Peñarol que não conseguiram ingresso para o setor da torcida local decidiram comprar ingressos para a torcida do Flamengo. Com medo de confusão, de briga e situações delicadas, a polícia decidiu criar uma norma. Só vai entrar no setor do Flamengo aquele que conseguir comprovar que não é uruguaio. Dessa maneira, imagina-se que você vai excluir a chance de torcedores do Peñarol estarem infiltrados no setor. Só para completar, importante lembrar que foram vários os casos de tretas envolvendo Peñarol e times visitantes nesse estádio que é novo. Um dos casos mais emblemáticos, aquele entre Palmeiras e Peñarol, com briga dentro de campo e briga fora de campo. A Mancha Verde precisou impedir a invasão de torcedores do Peñarol sob o risco de uma enorme treta. A saideira em relação ao Fla. Léo Ortiz tem treinado como titular no lugar de Eric Pulgar e deve ser uma das novidades para a partida da próxima quinta-feira.
Hora de falar sobre o Flamengo com duas novidades importantes. A primeira delas, Gabigol está relacionado para a viagem que o Flamengo fará rumo a Montevidéu, capital uruguaia, e palco na quinta-feira do jogo contra o Peñarol. Existia muita dúvida em relação ao Gabigol. O Diogo Dantas, jornalista do jornal O Globo, chegou a publicar que o Gabigol havia sentido uma nova lesão. Tanto o Flamengo quanto o atacante desmentiram a informação e comunicaram que o Gabigol viaja com o time ficando à disposição do técnico Tite. Resta saber se o Tite vai utilizar o Gabigol ou não. Nas 35 partidas em que esteve à disposição desde a chegada do Tite, o Gabigol só foi titular em 3. E nas 3 em jogos que o Flamengo jogou com o time reserva. Só para completar, contar uma novidade. O Flamengo não costuma viajar com 2 dias de antecedência. Em geral, a viagem se dá na véspera do confronto, mas no caso específico desse jogo contra o Peñarol, mudança na programação. Segunda informação importante que eu queria contar para vocês diz respeito à atual fase do Flamengo, especialmente no retorno do Campeonato Brasileiro. Você sabia que o Fla tem só a 15ª campanha entre os 20 times da Série A? São 33% de aproveitamento dos pontos, 8 pontos em 8 jogos. Mesma campanha do Criciúma e só na frente de Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Cuiabá. Para fechar em relação ao Flamengo, o Peñarol, adversário da quinta-feira, poupou seus titulares no jogo de fim de semana do Campeonato Uruguaio, ainda assim fez 5-0 no Cerro. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que vira e mexe aparece como pauta de clubes brasileiros. Para mim, mereceria ser técnico da seleção brasileira. Mas a informação diz respeito às atuais condições do contrato dele no Al Hilal e a chance dele quebrar esse vínculo para vir trabalhar em qualquer time do Brasil ou na seleção brasileira. Quero contar que a chance é muito pequena diante das cifras. A multa rescisória no contrato do Jorge Jesus com o Al Hilal, vínculo que só se encerra em julho do ano que vem, prevê uma multa de 40 milhões de reais. Esse é o valor que você precisa se quiser tirar o Jorge Jesus antes da metade do ano que vem. E os 40 milhões de reais são reflexo de um salário dos mais altos do mundo. JJ renovou seu contrato depois de uma primeira temporada muito forte no Al Hilal, onde ele ganha praticamente tudo, chegou a emplacar 34 vitórias de maneira consecutiva. Até por isso ele garantiu 20% de aumento na sua remuneração e passou a ganhar 12 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a 73 milhões e 600 mil. Se a gente dividir por 12, dá para dizer que o JJ fatura 6 milhões de reais mensais sem qualquer tributo. Dinheiro que cai livre nas contas do técnico português. Só para arrematar em relação a Jorge Jesus, ele é o nome dos sonhos, especialmente de BAP, que é o candidato de oposição com mais chances de vencer Rodrigo Dunche, o candidato da situação de Rodolfo Landim, na eleição do Flamengo marcada para 9 de dezembro. O Flamengo já está pronto para o grande confronto contra o Peñarol nesta quinta-feira, dia 26, valendo vaga nas semifinais da Libertadores da América. E hoje, quarta-feira, 25, o técnico Tite comanda o último treino decisivo antes desse embate. Vai ser no CT Luiz Soares, e é lá que Tite define o time titular que entra em campo com a missão de reverter o placar e avançar na competição mais importante do continente. O treino vai começar por volta das 15h30, no horário de Brasília, e vai contar com o elenco rubro-negro se apresentando no CT a partir das 15 horas. Apesar de todo o foco e preparação, o Flamengo tem que lidar com uma série de desfalques importantes. Jogadores como Everton Cebolinha, Vina, Pedro, Michael e Luiz Araújo seguem fora por lesões graves, deixando o Tite com menos opções, mas a expectativa para ver o time reagir está alta. A partida vai ser transmitida para todo o Brasil pela ESPN e também pela Disney+. Mas, como sempre, a narração mais apaixonada e cheia de emoção fica por conta do Coluna do Fla, no YouTube, com a voz inconfundível de Rafa Penido. Vai ser aquele momento para os torcedores rubro-negros se conectarem e torcerem juntos, mesmo de longe. Esse jogo é crucial para o Flamengo. A derrota no Maracanã, por 1-0, obriga o time a vencer por pelo menos 2 gols de diferença lá no Uruguai, no estádio Campeão del Siglo. É vida ou morte na Libertadores, e o time vai precisar de toda a sua força para superar as adversidades e buscar a classificação. A torcida está confiante, e a expectativa é de um jogo eletrizante, com muita raça e determinação para fazer o rubro-negro seguir em frente no torneio.